possível uma pessoa se tornar resiliente? E uma pessoa, quando ela demonstra fragilidade, chora, ela então não seria uma pessoa resiliente? Coisas para a gente pensar, para a gente estar refletindo. A resiliência, ela é algo que pode ser aprendida, como qualquer outro aprendizagem. Então, se vamos buscar aprender algo que nos favorece, que vai nos fortalecer e nos ajudar a lidar com as diversas situações da vida, com situações de crise. Por exemplo, então, a resiliência, ela ajuda a gente a lidar com as situações de crise. E tem esse mito de que a pessoa ser uma pessoa resiliente não significa demonstrar fraqueza. Muito pelo contrário, quando uma pessoa é resiliente, ela consegue lidar com as suas fraquezas, nas situações de crise, ela consegue lidar com os seus sentimentos, vivê-los e conseguir superar, seguir a vida, seguir em frente a partir daquela situação de crise. E tem vários autores falam sobre os pilares da resiliência. Então vamos conversar sobre alguns desses pilares que são tão importantes para a gente começar a aprender como que a gente pode ser uma pessoa mais resiliente. Quem que não quer ser mais resiliente para com que possa realmente estar enfrentando a vida de uma maneira mais leve, mais descontraída? E justamente o bom humor, ele é um dos pilares da resiliência, mas o bom humor, ele não está relacionado a uma pessoa piadista, a contar piada. Você pode contar piada e não ser uma pessoa bem-humorada. E o bom humor, ele é muito maior do que isso, né? Como você leva aí? É tão difícil levar a vida com bom humor. Levar a vida com bom humor é você passar por uma situação difícil, alguma situação inesperada e você conseguir passar por ela sem necessariamente acabar com o seu dia ou então ver leveza diante de uma situação que ninguém vê, mas que você, não, tudo bem, vai dar tudo certo, aconteceu e às vezes até veio ali um momento de descontração de uma situação tensa. Como, por exemplo, pessoas que conseguem trazer afagos num momento de extrema tristeza, como o luto. Não uma piada, mas trazer afago no sentido de possibilitar com que a pessoa enlutada veja, tenha esperança com que realmente ela vá passar por aquela situação e conseguir vencer uma situação de tristeza profunda. E tem uma situação que aconteceu comigo, uma experiência que eu fui comprar um remédio. Sempre vou comprar remédio para os meus pais e aí eu comprei na pressa um remédio que eu compro continuamente, todos os meses, para medir a glicose, que meu pai é diabético. E aí eu comprei de uma outra marca e essas lâminas, elas são um pouquinho caras e eu peguei e comprei. E demorou, ainda tinha umas lâminas para ele usar e demorou para com que ele fosse abrir a caixa, fosse utilizar. Demorou acho que uma semana e eu nem tinha mais a nota, comprei. E aí quando ele foi usar, ele percebeu que aquelas lâminas não eram do aparelho dele, não eram as corretas, eram de uma outra marca, de um outro modelo de aparelho. E aí ele ficou extremamente chateado com aquilo. E aquilo também me deixou chateada, primeiro, porque eu ia perder o dinheiro, não tinha como devolver, porque eu já tinha jogado fora a nota, já tinha passado alguns dias e... Enfim, e isso é uma questão de segundo que passa na mente da gente, assim, putz, não tem como devolver, não tem como resolver, vou perder o dinheiro. E aquela situação poderia ter acabado com o meu dia, poderia ter chego no trabalho extremamente chateada, mas eu decidi, com o tempo eu aprendi, porque eu não era uma pessoa bem-humorada, eu realmente deixava com que as situações elas influenciassem diretamente no meu humor e aquilo me afetava muito. E aí eu decidi, poxa, não tem mais jeito, paciência, prestar mais atenção na próxima vez e assim eu tentei levar aquela situação de uma maneira muito fluida e também me perdoar, porque
Às vezes a gente é muito autocrítico conosco, porque eu poderia, putz, comprei errado e tá vendo só e não sei o que, falta de atenção, não prestei atenção e enfim, eu ficar naquela ladainha comigo mesma, me culpando, me martirizando por ter feito algo errado, por não me permitir em nenhum momento fazer alguma coisa que fosse ali fora do que eu costumo fazer, de dar um retorno, de dar uma resposta para as pessoas de maneira eficaz. E, e aí eu percebi que naquela situação, que foi tão simples, eu percebi que realmente a minha mudança está vindo aos poucos, através do meu autoconhecimento, de entender as situações e não vivenciá-las a ponto de com que eu permitisse com que elas fossem maior do que eu, maior do que o meu controle. E as pequenas reclamações, elas passam a não fazer tanto sentido, porque às vezes você chega na sua casa e não tem aquela comida que você gosta, ou não está no tempero que você gosta, ou então não está da forma como você gostaria que tivesse, ou então uma situação que você está ali no ambiente familiar, que tem pessoas que você não gosta, que você não se dá bem, e aquela situação, o clima se torna tenso. E aí você tem essa escolha de levar as situações que desagradam você com bom humor, com gratidão. Quando a gente passa a colocar a gratidão nos nossos dias, realmente a gente consegue praticar o bom humor. Porque quando a gente é grato pela nossa vida, pelo nosso respirar, por ter a alimentação e entendendo que muitas pessoas não têm, ou então por ter aquela determinada atividade, mesmo que não esteja perfeita, mesmo que a pessoa que te ajuda a cuidar dos teus filhos não faça exatamente da forma como você gosta, ou então se você pediu para alguém fazer alguma coisa e não saiu exatamente como você, se fosse você, realmente teria sido realizado da forma como você gostaria. E é essas atitudes, as pequenas atitudes, os detalhes que fazem com que o bom humor ele seja presente ou não na sua vida. Claro que nem todo dia você vai estar ali sorriso, não é 100%, e que realmente em algum momento você vai perder o controle, mas a maior parte das vezes você se entender diante da situação que você está vivenciando e não deixar com que uma única situação tome conta de toda o seu dia, a sua semana, o seu mês e os seus relacionamentos. Porque paciência, né? A gente vai ali dosando as coisas, os sentimentos conforme eles vão acontecendo, mas é muito difícil, porque eu não tinha um bom humor. É algo que eu venho tentando praticar no meu dia a dia há um tempo e entender que realmente as pequenas atitudes nos levam a grandes resultados. Um dos grandes pilares da resiliência que a gente pode estar pensando é a espiritualidade. Sim, a espiritualidade de uma maneira macro, de uma maneira grande, no seu interior da sua alma. E sim, estar em uma religião, exatamente, pode estar te ajudando a encontrar um grupo de apoio, a encontrar uma identidade, porque estar sozinho, estar solitário não faz bem. As pesquisas mostram, os estudos mostram que nós somos seres sociáveis, que ninguém é uma olha, nós precisamos do outro, nós precisamos do olhar do outro, exatamente. Nós precisamos sim, através do outro, nos colocar na nossa identidade, precisamos exatamente disso. E é por isso que a sociabilidade é tão importante e tão necessária e faz a diferença em sermos ou não resilientes, porque a nossa capacidade de sociabilidade, ela vai influenciar numa situação de crise, porque numa situação de crise a gente precisa dos nossos amigos, a gente precisa ter uma rede de apoio. E qual é a sua rede de apoio? Você consegue pensar em uma, duas, três pessoas que possam estar estendendo a mão, que possam estar te dando um ombro amigo no momento em que você precisar? Isso faz o diferencial enorme para com que você possa realmente se sentir acolhido e sentir que, apesar daquela crise estar tão grande, existe
alguém que possa estar te dizendo que aquilo vai passar, que você pode estar desabafando, colocando para fora as suas emoções, mesmo que aquela pessoa só te escute ou que não fale exatamente o que você gostaria, mas você sabe que você pode contar com ela, que você pode realmente ter aquela pessoa como uma rede do seu apoio. E a religião, ela é fundamental. A gente percebe na clínica que pessoas que realmente vivenciam a sua espiritualidade e têm essa rede de apoio através das religiões, elas conseguem superar a crise de uma maneira melhor e mais saudável. Então, isso é muito importante, a gente estar pensando em cuidar do nosso espírito, da nossa alma, e sim, se você se sentir confortável visitando ou frequentando ou compartilhando os seus momentos com pessoas da sua mesma religião, isso pode ser sim muito eficaz, muito favorável para com que você pratique esse pilar da resiliência. E nesse pilar da resiliência você já trabalha a sua sociabilidade, você já trabalha a sua capacidade do seu humor. Então tudo isso é também válido e eficaz. Qual é o seu propósito de vida? Qual é a facilidade que você tem, que realmente te possibilita com que você possa dizer, olha, isso eu faço bem. E às vezes a gente pensa que recebe, né? Às vezes a gente recebe muitas pessoas na clínica que dizem, eu não dei certo na vida, eu fiz uma faculdade, mas eu não atuo, eu não sei fazer nada que direito, eu vou fazendo as coisas. E aí quando você vai conversando com aquela pessoa, você percebe que ela tem um mundo de possibilidades e que ela faz coisas que nem você mesma conseguiria fazer. E aí você percebe o quanto que é importante, todas as funções das pessoas em cada uma, seja ela qual for, porque às vezes o seu propósito de vida pode ser mãe. E para ser mãe, você precisou, dentro da sua história de vida, ter que abrir mão do seu trabalho, ter que abrir mão da sua carreira, precisar ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Então, esse é o seu propósito, o propósito da sua vida. Por isso que é tão importante a gente ter isso alinhado, porque às vezes a gente fica se cobrando por algo que, se fossem nos perguntado, se eu pergunto para você, você se arrepende de ter abrido mão da sua carreira para cuidar dos seus filhos, ou então você gostaria de ter tido outro caminho? Às vezes a pessoa vai dizer bem assim, não, eu teria feito as mesmas escolhas. E olha só, às vezes a gente fica nos martirizando por algo que a gente faria novamente, a gente passaria pelo processo novamente, pelo amor. E às vezes esse propósito de vida é o cuidar. E sim, escolhemos cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar das pessoas próximas, cuidar. Escolhemos esse cuidar como um propósito na nossa vida. E podemos ter como propósito, de repente, cozinhar, alimentar os outros através do sabor. De repente você tem aí essa qualidade que é tão necessária e que alegra a vida das pessoas através do sabor, do paladar, que você cozinha ali com amor. O seu tempero é o amor, que as pessoas dizem, poxa, só você sabe fazer isso desse jeito, só você tem esse tempero, só essa comida que eu como da sua mão, que eu me sinto dessa forma. Então, de repente, esse é o seu propósito de vida. E aí a gente fica idealizando propósitos que não são dentro da nossa realidade, que realmente a gente se diminui, a gente fica se comparando, fica pensando que poderia ser diferente, enquanto nós, dentro das nossas características, das nossas possibilidades, da nossa história de vida, nós somos já muito e nós trazemos para outras pessoas essa alegria. Porque às vezes o ato de você cuidar, de você possibilitar com outras pessoas que
que possam estar levando conhecimento para outras pessoas. Então é tudo uma mão ajudando a outra, uma mão entendendo que para que nós possamos caminhar é preciso com que também outras pessoas possam estar nos ajudando. E o saber, ele não é só o saber dos livros. O saber, ele é o saber da vida, ele é a sabedoria que os livros eles não vão dar para a gente. Às vezes, o seu propósito de vida é ter essa sabedoria, é passar essa sabedoria para as pessoas que estão à sua volta. O seu propósito de vida pode ser tecer, pode ser fazer artesanatos. Olha que lindo, a sua mão pode fazer coisas que outras pessoas não conseguiriam fazer, mesmo com um PhD, com todas as formações possíveis. Então, toda a profissão, e aqui a gente não fala de profissão, a gente está dando esses exemplos, mas que toda a vida, todo caminhar, toda a história tem seu valor, tem a sua importância. Então chega de se desvalorizar, porque você, dentro do que você faz, você tem o seu valor. Você tem o seu saber e existe uma coisa que só você faz com que ninguém faz igual. E existe algo que você tenha facilidade. Procure pensar aquilo que você tem facilidade para com que você possa tá incentivando aquilo, cuidando daquilo para com que realmente possa brotar, possa surgir e possa te fazer entender que o seu caminhar também tem as suas belezas, independente do que o outro possa achar que não. E é por isso que é tão importante esse autoconhecimento, essa sintonia com os seus propósitos. Por isso que a gente está fazendo essas atividades, porque às vezes a gente foge tanto da nossa dor, foge tanto de nos entendermos, que fica difícil a gente acessar os nossos propósitos, os nossos valores. Por isso que eu estou fazendo essas atividades com vocês, porque os nossos propósitos, eles nos aproximam daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, do nosso desejo. E aí a gente segue aqueles propósitos, a gente encontra com esses propósitos e tudo passa a ser mais leve. O nosso caminhar, ele passa a fluir, porque é aquilo que você quer, é aquilo que você deseja para a sua vida. Você deseja ser mãe e ser cuidadora, você deseja ser uma boa profissional, você deseja ter um casamento e cuidar dele, cuidar das pessoas. Siga isso. Siga como seus propósitos, coloque, eu quero ser mãe, eu quero ter uma profissão, eu quero ter um bom relacionamento e ser uma boa profissional. Eu quero viajar, eu quero ser boa no que eu faço. Porque quando a gente pensa, a gente tem que pensar as melhores coisas pra gente. Porque um dia eu me imaginei estando aqui, dessa forma falando para vocês. Naquela época eu achava que não conseguiria, que não ia ser possível, porque eu não me via dentro dessa característica, porque eu existia uma baixa autoestima, uma desvalorização interna muito grande, em achar que eu não conseguiria, né? Uma autossabotagem muito grande comigo mesma, de não acessar tudo isso que é interno e me conectar com aquilo que realmente eu queria, não com o que os outros queriam, porque às vezes a gente pensa que fazendo o que os outros querem vai nos trazer a felicidade. Mas é importante a gente saber o que a gente quer para com que a gente tenha uma sintonia. Sabe quando flui? É dessa forma. A resiliência ela é fantástica porque ela pode te trazer muitas possibilidades. Ela pode te fazer pensar que tudo pode passar. E aí a gente pensa na esperança. A esperança, ela tem esse poder de nos trazer aquilo que está perdido, que é em dias melhores, que é hoje eu estou passando por isso, mas amanhã vai ser outro dia. Algumas frases
que são clichês, que são às vezes que você diz, não vai fazer diferença. Faz diferença da forma como você lida com elas. Isso é muito importante, você aprender a como que essas suas características, elas podem te favorecer ou elas podem se tornar a sua pior inimiga. Porque nós somos os nossos piores inimigos. Nós nos autossabotamos, nós procrastinamos, nós nos limitamos. Nós colocamos que não vamos conseguir. Nós colocamos empecilhos, impedimentos, antes mesmo de começarmos a fazer. Nos diminuímos. Acontece. E nas pequenas relações diárias do dia a dia. Então, por isso que é tão necessário a gente pensar na resiliência, porque a resiliência, ela te traz tudo isso. E, gente, é o dia a dia, é praticar, é entender. Porque quando você entende, quando você busca esse saber, tudo realmente passa a fazer sentido. Porque às vezes a gente nem sabe, nem se liga nessas coisas e realmente não faz sentido. Pode não fazer sentido para muitas pessoas, pode fazer sentido para você, porque o que a gente tem que entender, que a gente tem que parar de levar as coisas muito pro pessoal, de achar que o universo está conspirando contra nós, de achar que é a gente, que os nossos signos, porque eu sou de tal signo, não vai ser assim ou vai ser desse jeito. A gente tem que trazer essa responsabilidade para nós, para realmente você entender que você está no comando da sua vida. Você é o sócio majoritário da sua empresa, que é a vida, que é a sua vida. Então trata de assumir esse controle aí, porque se você não fizer isso, se você deixar na mão de outras pessoas, vai sempre haver essa distornância, vai sempre haver esse desencontro, né? Porque só você sabe o seu time, só você sabe a sua história, só você sabe a sua jornada, o que não significa que a gente pode estar pensando, estar construindo juntas, estar desenvolvendo, estar aprendendo e estar refletindo, porque a mudança, ela só acontece a partir da reflexão. E mudar é difícil sim, porque a gente se acostuma, a gente se adapta à nossa vida dessa forma. O que não significa necessariamente que precisa sempre ser dessa forma. E a resiliência, ela vem nos mostrar que a vida não precisa ser pesada. A vida não precisa ser marcada por situações conflituosas, a vida não precisa ser marcada por constantes crises. Porque a gente passa por crises, a gente passa por ciclos, e a gente passa por muitas dúvidas, por pensamentos distorcidos, até com que realmente a gente possa aprender. É um dia a dia, é um processo. A resiliência é um processo. E sendo um processo, a gente pode aprender esse processo. E para a gente aprender, a gente precisa estar disposto, a gente precisa dar um pouco da nossa energia para com que esse processo aconteça de fato, para com que esse processo ele seja real, ele não seja só supérfluo ou camuflado. Então, que possamos ser resilientes, que possamos aprender essa fantástica fábrica de resiliência para nós, porque realmente a gente está aqui para viver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável, com qualidade de vida. Dentro daquilo que você escolheu, dentro dos seus propósitos, dos seus valores, dentro daquilo que você espera para a sua vida, dentro daquilo que realmente faz sentido para você, porque às vezes a gente quer dar sentido para a vida dos outros, mas só a gente sabe o nosso sentido, aquilo que realmente nos arrepia, aquilo que nos dá felicidade. E o que te dá felicidade? Tem que pensar aí, o que te traz felicidade?
é ler um livro, é ouvir uma música, uma banda que você gosta, é dançar, são pequenas coisas que às vezes você não faz há tanto tempo, porque você não se permite te dar esse prazer, te dar essa alegria. De repente, o que que você gosta de fazer? O que que você gostava que te fazia, que te dava prazer? Ter também um tempinho para você. Isso é essencial.